Pai do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estou aqui trazendo para você a quarta aula desse estudo abençoado, examinando a teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas. Eu disse que faria 2 aulas por semana, porque são muitas aulas, para que ninguém venha se atolar e ao mesmo tempo não fiquemos muito tempo na mesma aula, tá? Então, você que ainda não respondeu a terceira, responda, e já tem mais a quarta chegando fresquinha aqui na sala de aula para você. E quero pedir também a você que ainda não respondeu desde a primeira. Tem gente que ainda não respondeu. Não se atole para depois ficar desanimado e sair da aula. Vamos lá, pessoal, vamos se atualizar, vamos estudar a palavra de Deus, vamos priorizar o que merece prioridade em nossas vidas, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, aqui estamos estudando mais uma vez a Tua Palavra, examinando a teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas, tem nos ajudado a conhecer um pouco mais, estarmos mais íntimos com a Tua Palavra, dentro das doutrinas bíblicas. Eu sei, meu Deus, que muita gente pode estar se atolando, mas, Senhor, repreenda todo inimigo que tentar colocar na mente do Teu filho e da Tua filha para eles pararem e desistirem. Porque quando paramos também o Teu agir em nossas vidas. Não devemos nunca deixar de lado o estudo da Tua Palavra. Então, fortaleça e renova Teu filho e Tua filha para que eles venham se atualizar cada vez mais, em nome de Jesus. Ministre essa aula através de mim e para mim também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a Bíblia chegou a nós? Os copistas eram um homem com muito zelo. Copiavam dos manuscritos originais, eram guardados na casa do Senhor. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, a referência bíblica. Apesar do extremo cuidado, eles erravam ao transcrever. Apareceram então os soferins, né? Vamos entender aqui já, você vai entender o que é soferins. Os soferins eram escribas versados na lei de Deus e nas tradições dos judeus. Copiavam textos das escrituras e revisavam, dando suas interpretações. Eles procuravam as falhas dos copistas, contando em cada página o número de letras e palavras. Nota, no tempo de Esdra, 400 anos de Cristo, foi organizado um grupo de homens para cuidar dos textos das escrituras e receberam o nome de soferins. Não sei se a pronúncia está certa, viu? Traduções da Bíblia. 1. Septuaginta, feita no Egito, na cidade de Alexandria, em 285 anos antes de Cristo, do hebraico para o grego. É indicada pelo número LXX 70, né? Em Romanos, pois foi traduzida por 70 homens. Foi a primeira tradução das escrituras. Então, a primeira tradução, vocês já sabem que ano foi, né? Do hebraico para o grego. 2. Vulgata Latina, traduzida do hebraico para a língua latina, no ano de 382 AD, né? Botou o contrário aqui, antes de Cristo. Jerônimo fez a tradução para a linguagem popular vulgar, daí o nome Vulgata. 3. Eu não sei se vou pronunciar corretamente, mas Peshitta, deve ser Peshitta, alguma coisa assim. Tradução da Bíblia para o sírio, mais ou menos 200 anos depois de Cristo.
4. Versão autorizada ou versão do Rei Tiago. Inglaterra, 1611, depois de Cristo. Vou repetir. Versão autorizada ou versão do Rei Tiago. Inglaterra, 1611, depois de Cristo. 5. Tradução em português. João Ferreira de Almeida. 6. Versão de Almeida, publicada em 1681 em Holanda. 7. Versão ARC, Almeida revisada e corrigida, publicada em 1951. 8. Versão ARA, que quer dizer Almeida, revista e atualizada, do Novo Testamento, 1951, e do Velho Testamento, 1958. 9. Tradução Padre Antônio Ferreira e Figueiredo. 10. Mato Soares, padre brasileiro, traduziu a Vulgata e publicou no Brasil em 1946. 11. Bíblia Vida. E 12. Bíblia Vida Nova. A conservação das escrituras, canon, palavra grega que significa modelo ou regra para julgar e medir, vara de medida, como relação à Bíblia, é usado para designar o conjunto de livros inspirados pelo Espírito Santo e aceitos para servirem como regra de fé e prática. 1. O canon do Antigo Testamento. A escolha do canon no Velho Testamento foi feita pelos judeus de maneira demorada. Primeiro a lei, depois os profetas e os escritos. 2. O canon do Novo Testamento. Aconteceram alguns fatos que levaram homens zelosos a preocuparem-se em agrupar os livros em formação do canon do Novo Testamento. No ano 140 a.C., Marcião, religioso, não aceitava nenhuma influência judaica no cristianismo. Então, resolveu desconsiderar alguns capítulos da carta aos Romanos. Outro fato é que alguns líderes religiosos resolveram aceitar como canônicos livros de inspirações duvidosas. Entre os anos 284 e 305 depois de Cristo, o imperador romano Diocleciano ordenou que fosse vasculhado o império para se achar os escritos sagrados e destruí-los. Chegou a crer que teria conseguido a destruição de tudo. Mandou cunhar uma moeda comemorando sua vitória. Todos os fatos descritos acima despertaram o interesse em preservar os verdadeiros escritos. Inspirado para isso, algumas regras eram seguidas. A. Autoria. Para se aceitar um escrito, fazia-se necessário observar quem era o autor e deveriam ser apóstolos ou homens apostólicos. Apóstolos, homens que estiveram ao lado do Senhor. Apostólicos, os que haviam vivido intimamente com os apóstolos. Exemplo, Marcos teve influência direta de Pedro e Lucas e de Paulo. Leia 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13 e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11.
B. Doutrina. Deveria ser cuidadosamente examinada. O caráter teria que ser espiritual e estar de acordo com o restante das Escrituras. C. Universalidade. Os escritos tinham que ser aceitos por toda a Igreja. Observação: com o livro de Hebreus houve certas dificuldades. D. Inspiração divina. Fator principal, teste final e o mais importante, ter a certeza da inspiração divina. Na próxima aula, nós vamos estudar o panorama do Antigo Testamento. Até lá, a paz do Senhor e que Deus abençoe.